Bem-vindo à aula de esquemas elétricos. Antes de estudar os esquemas elétricos, temos que aprender os símbolos dos componentes eletrônicos, porque não adianta estudarmos os circuitos sem estudar cada um dos componentes, da representação gráfica dos componentes eletrônicos. A primeira categoria é a categoria dos resistores. Os símbolos para os resistores são esses. Esses dois de cima são o símbolo para resistor de valor fixo. Se eu utilizar esse resistor, esse símbolo aqui de resistor, que é um zigue-zague, vai estar funcionando da mesma forma desse resistor, que ele é representado por um retângulo. Então aqui tem um conector aqui do resistor e esse conector que vai ao circuito. E aqui é o símbolo propriamente dito, e aqui também é o símbolo. Esse retângulo é o símbolo, aqui seria o conector do resistor e outro aqui, outro terminal do resistor. Vamos aqui a imagem dos resistores de valor fixo, ou seja, esse resistor aqui ele já foi fabricado para ter um certo valor, uma certa resistência. Da mesma forma esses aqui, independente do seu tamanho, eles são resistores de valor fixo. Eles já vêm de fábrica com um valor, com uma resistência. Então, o símbolo que eu posso utilizar é esse aqui do zigue-zague ou esse do retângulo. Tanto um como o outro representa a mesma categoria, a mesma classe de resistores. Já esses dois aqui de baixo são dos resistores variáveis. São resistores que têm a sua resistência interna alterada. Pode ser alterada pelo usuário, pela pessoa que utiliza o equipamento eletrônico, ou pode ser alterado pelo fabricante. Então esse símbolo, tanto esse como esse outro, é de resistores variável. Aqui um terminal do resistor, aqui outro terminal do resistor e aqui outro terminal do resistor. Então são três terminais para os resistores variáveis e dois terminais para resistores de valor fixo. Vamos lá. Esses aqui são, aqui é o trimpote, esse aqui é um tripote e esse aqui é um potenciômetro. Os dois são componentes eletrônicos de resistores variáveis. Isso aqui é um resistor variável, isso aqui é um resistor variável também. São três terminais que ele tem, ó, três terminais, e o potenciômetro também tem três terminais. O trimpote é um resistor variável em que o fabricante ajusta a resistência, girando essa parte aqui, ó, que vai aqui que encaixa aqui uma chave estrela para girar, ó, que você pode fazer o ajuste girando isso aqui, ó, essa peça aqui vai mudar a resistência entre os terminais. O potenciômetro ele também funciona da mesma forma, é girando isso aqui, só que ele fica para o usuário, para as pessoas mudar isso aqui. Isso aqui normalmente é utilizado para volume, caixa de som, para essa aplicação de áudio é muito utilizado o potenciômetro. Tem três terminais, ó. Vamos voltar para o símbolo. Se eu quero falar de um trimpote, eu utilizo qualquer um desses dois aqui, ó, tanto o retangular como o que é em zigue-zague. Se eu utilizo um símbolo para potenciômetro, potenciômetro é esse aqui, ó, potenciômetro é esse. Eu também posso escolher qualquer um desses dois para simbolizar. Então não é um para trimpote ou outro para potenciômetro, não. Tanto um como o outro é utilizado esses dois símbolos aqui, ó. Os dois símbolos para trimpote e os dois símbolos para potenciômetro. Capacitores. Capacitores também é dividido em classes. Tem os capacitores não polarizados, capacitor polarizado e capacitores variáveis. O capacitor não polarizado
ele não tem polaridade, como o próprio nome já diz, ou seja, ele não tem um mais e um menos. Eu não preciso me preocupar em saber qual é o lado positivo e o lado negativo desse capacitor, o não polarizado. Por quê? Porque ele não tem polaridade. Os terminais que eu vou utilizar é esse aqui e esse. Ele tem dois terminais. Os dois símbolos aqui, ó. Os dois símbolos eu posso utilizar para capacitor não polarizado, com a barrinha fina ou com a barrinha grossa. Tanto um como o outro é de capacitor não polarizado. Capacitor polarizado, ele já tem a polaridade, né? Ele tem o mais e tem o menos. Com a barrinha branca é o mais e com a barrinha preta é o menos. Mesmo que não tenha o símbolo de mais para eu saber qual é o lado positivo, a barrinha branca vai me indicar que é o positivo do capacitor desse lado. E aqui, nesse outro símbolo, a barrinha reta quer dizer que é o positivo do capacitor. A barrinha curva é o negativo do capacitor. Eu posso utilizar tanto esse símbolo como esse outro símbolo para representar um capacitor polarizado, que é um capacitor que tem polaridade. Isso aqui é ligado ao circuito. Isso aqui é ligado ao circuito, é um terminal. Da mesma forma, essa representação aqui, esse símbolo tem um terminal aqui e outro terminal aqui. Então são dois terminais que o capacitor polarizado tem. O capacitor variável e o capacitor fixo, né? Preset, que é um capacitor que tem um valor pré-determinado, ele é também da mesma forma, um capacitor variável. Tanto um como o outro é variável. Só que o que acontece é que nesse capacitor variável, ele vai mudar a sua capacitância de acordo com o ajuste feito pelo fabricante, né, pelo usuário. Tanto o usuário como o fabricante, ele fica disponível para o ajuste. Já o capacitor, né, preset, capacitor fixo, né, capacitor já com valor determinado, ele é ajustado para ficar naquele valor. É um capacitor bem difícil de se encontrar, bem raro. Tanto um como o outro, capacitores variáveis, não são tão comuns. Ó, esse aqui é a aparência do capacitor eletrolítico. Esse aqui é o lado menos do capacitor. E o outro lado é o mais. Por quê? Porque o lado menos ele é indicado pela faixinha branca. Então aqui, ó, terminal do capacitor. E o outro lado do capacitor é o positivo. Esse aqui é um capacitor cerâmico, tem essa aparência. Ele é um capacitor não polarizado, ou seja, não tem polaridade. Ele não tem o mais e o menos aqui, ó. Eu não preciso me preocupar em ligar qual é o lado certo aqui, não. Ele não tem polaridade. O capacitor de poliéster também não tem polaridade. Tem essa aparência, tem essa outra aqui mais brilhante, ó. Ele não tem polaridade. É um capacitor não polarizado. O diodo ele tem polaridade. O diodo é um componente eletrônico que só deixa passagem de corrente num único sentido. Ele tem um anodo e um catodo. O anodo é o positivo e o catodo é o negativo. Você olhando aqui, ó, você vê que tem uma faixinha branca, quer dizer que é o catodo, seja o negativo. Encontramos também o componente nesse encapsulamento aqui, nessa forma. Esse aqui é um diodo, pessoal. São dois diodos, é um diodo duplo. São dois diodos em um. Por isso tem três terminais. Porque tem um diodo daqui para cá e tem um diodo daqui para cá. Então são dois diodos. Ó, olha só o símbolo aqui no próprio componente já vem com símbolo. Ó. Um diodo para um lado e um diodo para o outro. Se esse aqui é o símbolo do diodo, esse lado aqui é o positivo e esse lado é o negativo, vemos que tem dois diodos aqui desenhados,
um virado para o outro. O terminal do meio aqui do diodo tá aqui nesse terminal aqui. A extremidade está ligada aqui e essa outra extremidade está ligada aqui.